Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 12 vereadores presentes, 4 senhores vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Val, segundo secretário, que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada na 54ª sessão ordinária de 30 de março de 2010. Proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 96 de 2010, de Marilena Perdiz Negro, que prevê lei que regule elaboração de normas. Projeto de lei complementar, número 902 de 2010, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que altera o Código de Obras e Edificações para modificar disposições sobre lixeiras. Projeto de lei complementar, número 903 de 2010, do senhor prefeito Miguel Haddad, que altera o Código Tributário para retificar valores da taxa de fiscalização da licença para execução de obras de construção civil e similares, e convalida os valores respectivos praticados no período que especifica. Projeto de lei complementar, número 904 de 2010, também do senhor prefeito Miguel Haddad, prefeito municipal, que institui o Programa Municipal de Desoneração Tributária para Habitações de Interesse Social, para fomento de empreendimentos habitacionais destinados à população de baixa renda. Projeto de lei número 10.590 de 2010, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê nas escolas orientação sobre drogas lícitas e ilícitas, campanha Não às Drogas Lícitas e Ilícitas. Projeto de lei número 10.591 de 2010, também do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê campanha de prevenção da AIDS para mulheres com mais de 50 anos. Projeto de lei número 10.592 de 2010, também do vereador José Carlos Ferreira Dias, que exige, junto a piscinas de uso público, placa indicativa de profundidade e com as advertências que especifica. Projeto de lei número 10.593 de 2010, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que institui o Programa Municipal de Incentivo ao Uso de Sacola Retornável. Projeto de lei número 10.594 de 2010, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que mantém o fornecimento de energia elétrica domiciliar no caso do consumidor em débito que ela dependa para tratamento médico. Projeto de lei número 10.595 de 2010, também do vereador José Carlos Ferreira Dias, que denomina Maria Geralda Amorim Arruda, a via conhecida como Viela Valinhos, no Jardim São Camilo. Projeto de lei número 10.596 de 2010, do vereador José Carlos Ferreira Dias, denomina Praça José dos Santos, área pública situada na confluência da Avenida Presbítero Manuel Antônio Dias Filho com a Rua Presbítero Tarcino Rodrigues de Castro, Parque Residencial Jundiaí. Projeto de lei número 10.597 de 2010, também do vereador José Carlos Ferreira Dias, denomina Praça Josefa Barbosa Ferraz, área pública situada na Avenida Presbítero Manuel Antônio Dias Filho, Parque Residencial Jundiaí. Projeto de lei número 10.598 de 2010, da vereadora Ana Tonelli, institui a Semana Educativa sobre os Direitos e contra a Violência à Mulher, Semana do Dia Internacional da Mulher. Projeto de lei número 10.599 de 2010, também da vereadora Ana Tonelli, exigem hospitais divulgação do direito do idoso a ter acompanhantes nos casos que especifica. Projeto de lei número 10.600 de 2010, do vereador José Carlos Ferreira Dias, denomina Praça Rita Maria da Silva, área pública situada na confluência da Avenida Presbítero Manuel Antônio Dias Filho, com a Rua Presbítero Oswaldo Carnier, Parque Residencial Jundiaí.
Projeto de lei número 10.601, do vereador Roberto Conde de Andrade, institui a Política Municipal de Prevenção e Controle do Câncer de Próstata. Projeto de lei 10.602 de 2010, também do vereador Roberto Conde de Andrade, que cria o programa Teste Vocacional para os alunos das escolas públicas municipais. Veto total ao projeto de lei número 10.478 de 2009, do vereador Durval Lopes Orlato, que determina a fixação nas unidades básicas de saúde de lista de medicamentos gratuitos. Veto total ao projeto de lei número 10.552 de 2010, de Celso Luiz Arantes, que denomina revenda de carvão vegetal. Moção número 86 de 2010, da vereadora Marilena Perdiz Negro, apoio à tramitação e aprovação do PLS 369 de 2008, do senador Expedito Júnior, que veda a realização de concurso público exclusivo para formação de cadastro de reserva. Moção número 87 de 2010, da vereadora Ana Tonelli, de apelo à Secretaria dos Transportes Metropolitanos para que priorize o estudo da implantação e a extinção do sistema de baldeação na linha de Jundiaí, São Paulo. São essas as matérias apresentadas no dia de hoje, senhor presidente. Muito bem, vereador Val. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos vereadores que registrem a presença para início da ordem do dia. Havendo o número regimental, passemos à ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena. Eu gostaria de informar a Vossa Excelência e todos os vereadores desta casa que estivemos numa delegação de Jundiaí, representando a cidade na Conferência Estadual das Cidades. Estivemos com 4 representantes da sociedade civil no segmento de moradia. Tivemos eu, representando os vereadores e mais um suplente, que foi a minha assessora, que infelizmente não pôde substituir os vereadores na conquista de uma vaga, e também a IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, com a sede em Jundiaí, com a arquiteta Liane, que conseguiu estar suplente, com grandes chances de ser delegada no nível federal da Conferência das Cidades. Estou na delegação dos 17 vereadores do Estado de São Paulo, então Jundiaí estará representando o poder público. Infelizmente, o Executivo não participou do processo de discussão no nível estadual, mas nós assumimos o compromisso e a responsabilidade de realizar um encontro regional do poder público aqui na região, da sede administrativa de Campinas, com outros 4 vereadores aqui da região. Campo Limpo Paulista também está entre eles, Hortolândia, Campinas, e fazer uma discussão regional antes de ir. Posso dizer que nós tivemos propostas do Estado de São Paulo muito importantes, que vão impactar e vão ter que ser defendidas no nível federal, que tem a ver com a habitação de interesse social, com o maior empenho das autoridades no sentido de permitir que a população de 0 a 3 anos seja realmente contemplada, entre outros mecanismos da reforma urbana que estão necessários para a nossa cidade, para o nosso Estado, e temos essa perspectiva de trabalhar forte
até a realização da conferência. Esse encontro regional deve acontecer antes de junho, que é a data do início da conferência, meados de junho. Então, nós vamos mantendo a informação. Então, eu queria cumprimentar todos os delegados que estiveram na conferência, permaneceram no sábado o dia todo, no domingo até o final da tarde, para definir seus delegados e também fazer a contribuição com as propostas prioritárias para o Estado de São Paulo. Então, são 221 delegados, e Jundiaí, representando a região, juntamente com o vereador Quinha, de Campo Limpo, estará nessa delegação com esse importante trabalho. Obrigada, senhor presidente. Muito bem, vereadora Marilena, e parabéns lá pela indicação também. E eu tenho certeza que Jundiaí está muito bem representado com a senhora nesta comissão, uma vez que a Câmara Municipal delegou essa função à senhora, e eu tenho certeza que será muito bem realizada. Okay? Tendo a ata da 53ª sessão ordinária, realizada em 23 de março de 2010, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Em razão do ponto facultativo de 1º de abril, quinta-feira santa, e do feriado dia 2 de abril, sexta-feira santa, o prazo para entrega de pedidos de proposição na Secretaria da Casa se encerrará hoje, dia 30, às 17 horas. Então, por gentileza, senhores vereadores, as proposições até às 17 horas do dia de hoje. Primeiro item da ordem do dia é o veto total, projeto de lei 10.365, de 2009, do nobre vereador pastor Roberto Conde Andrade, prevê nas escolas superiores iniciação acadêmica, o trote filantrópico, e altera a correlata lei 6.438, de 2004, para prever multa. Então, nós vamos colocar em discussão o veto total, projeto de lei 10.365, de 2009. Com a palavra o seu autor, vereador pastor Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei número 10.365, de minha autoria, que prevê nas escolas superiores iniciação acadêmica, trote filantrópico, e altera a lei correlata 6.438/2004 para prever multa. O que me faz subir nessa tribuna, eu recebi vários e-mails de apoio a esse projeto de lei. Pena que ele é ilegal, inconstitucional, mas é uma medida, inclusive esse ano, eu vi nos próprios jornais locais aqui de Jundiaí, várias reportagens falando da importância do trote solidário. Então, eu espero que o prefeito Miguel Haddad abrace essa causa, né? Uma vez que as duas casas, a Câmara e a Prefeitura, deram como ilegal e constitucional, então não tem nem como eu defender a mantença do veto, a derrubada do veto, desculpa. Eu vou votar até para manter o veto, e espero que o prefeito abrace essa causa, porque nós não temos, ultimamente, aqui em Jundiaí, relatos, né, daquele trote que causa constrangimento aos alunos, mas a prevenção é fundamental. Então, peço que o prefeito Miguel Haddad olhe com carinho e faça uma lei nesse sentido, uma lei nova, que a gente vê a Colsan, por exemplo, com a defasagem de sangue e tantas outras instituições de caridade que precisam, e muito, da ajuda dos universitários e que, com esse trote solidário, poderiam ser assistidas. Então, eu penso os vereadores, né? Nem preciso pedir, né? Acredito que
Permite uma parte? Não. Permito. Eu só gostaria de comentar a Vossa Senhoria pelas palavras. Não poderia esperar outro ato que não a coerência de Vossa Excelência. A gente já conversou nos bastidores aí a respeito de alguns projetos, inclusive desse projeto. E, obviamente, o senhor está aí na linha de atuação perfeita. Parabéns pelo posicionamento, pastor. Então, essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Continua em discussão o veto total, projeto de lei 10.365 de 2009. Nós vamos colocar, então, em votação o veto total ao projeto de lei 10.365 de 2009, do pastor Roberto Conde, que prevê nas escolas superiores iniciação acadêmica, o trote filantrópico, e altera a correlata lei 6.438 de 2004 para prever multa. Em votação. Com 15 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o veto total, projeto de lei 10.365 de 2009. Próximo item é o projeto de resolução número 758 de 2009, da mesa, que altera o regimento interno para prever e regular a criação de frentes parlamentares. O projeto de resolução 758 de 2009 está em discussão. Está em votação. Vereador Val. Com 15 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de resolução número 758. Vamos colocar em votação a emenda de número 1 ao projeto de resolução 758. Então, senhores, em votação a emenda de número 1. Vereador pastor Roberto Conde. Com 15 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a emenda de número 1 ao projeto de resolução número 758. Temos que votar a subemenda 1 à emenda 1. Em votação a subemenda 1 à emenda número 1. Em votação. Com 15 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto, a emenda e subemenda. O projeto de resolução 758 de 2009, da mesa, que altera o regimento interno para prever e regular a criação de frentes parlamentares. Essa presidência recebe o requerimento de urgência, de preferência, para apreciação dos projetos de lei de denominação de números 10.530, 10.551 e 10.554. O requerimento ao plenário de preferência está em discussão. Está em votação.
Com 15 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o pedido de preferência para apreciação dos projetos de lei de denominação. Vamos apreciar então, senhores, os projetos de lei. Números 10.530 de 2010, da vereadora Ana Tonelli, que denomina a Praça Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, a área pública situada entre a Rua Joaquim Nabuco e a Avenida Antônio Frederico Ozanam, na Ponte São João. O projeto de lei, número 10.551, de 2010, do vereador Silvio Hermani, denomina a Rua Sérgio Aparecido de Souza, a via conhecido como Estrada Velha do Castanho, no trecho do antigo leito da Estrada Velha de São Paulo, Jardim do Lago. Projeto de lei 10.554, de 2010, do vereador Silvio Hermani, denomina Luiz Nani, a via que se inicia na altura do quilômetro 50 da Marginal Norte da via Anhanguera, conhecida como Alameda dos Manacás, ou Avenida Dom Pedro II, situada no loteamento Lagoa dos Patos, bairro Tijuco Preto. Portanto, senhores, está em discussão os projetos de lei de denominação. Questão em de ordem, discussão. senhor presidente. Questão de ordem, vereador Durval Lopes Orlato. Apenas para informar essa casa, senhor presidente, que nós tivemos a reunião da Comissão de Direitos Humanos. Boa parte daquilo que nós conversamos lá já foi exposto na mídia, mas o relatório ficou pronto, todos os membros da comissão assinaram, e eu vou distribuir uma cópia para cada vereador, para que fique ciente das deliberações e das oitivas que fizemos com relação ao comandante da guarda e eu representando o Conselho Tutelar. Então, eu passo, nesse momento, a distribuir para cada vereador da casa, para que tome ciência da ata da reunião da Comissão de Direitos Humanos na semana passada. Bem, vereador. Então, em discussão, os projetos de lei de denominação, com a palavra a vereadora Ana Tonelli. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, embora católica militante, me sinto muito à vontade em homenagear essa figura exponencial do Espiritismo, Chico Xavier. Nascido em Pedro Leopoldo, vou falar um pouquinho, porque se formos ler toda a biografia dele, ficaríamos aqui o dia todo e ainda deixaríamos de falar de algumas coisas. Nascido em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, era filho de Maria João de Deus e João Cândido Xavier. Foi educado na fé católica. Chico teve o seu primeiro contato com a doutrina espírita em 1927, após um fenômeno obsessivo verificado com uma de suas irmãs. Passa, então, a estudar e a desenvolver a sua mediunidade, que, como relata em nota no livro Parnaso de Além Túmulo, somente ganhou maior clareza em finais de 1931. O seu nome de batismo era Francisco de Paula Cândido e foi dado em homenagem ao santo do dia de seu nascimento, substituído pelo nome paterno de Francisco Cândido Xavier, logo que rompeu com o catolicismo e escreveu seus primeiros livros, e mudado oficialmente em abril de 66, quando da segunda viagem de Chico Xavier aos Estados Unidos. Segundo biógrafos, a mediunidade de Chico teria se manifestado pela primeira vez aos 4 anos de idade, quando ele respondeu ao pai sobre ciências durante uma conversa com uma senhora sobre gravidez. Ele dizia ver, através da clarividência, e ouvir a clareaudiência, os espíritos e conversava com eles. Aos 5 anos, conversava com a sua mãe, já falecida. Na casa da madrinha, foi muito maltratado, chegando a levar até garfadas na barriga. Aos 7 anos de idade, saiu da casa da madrinha para voltar a morar com o pai, já casado pela segunda vez. E ele, para ajudar nas despesas da casa, trabalhava e estudava em escola pública. Por consequência, dormia apenas 6 horas por dia. A alegoria que representa, segundo a ótica espírita,
o médium Chico Xavier psicografando uma mensagem do Espírito de Emmanuel por André Correne. Chico Xavier psicografou 412 livros e nunca admitiu ser o autor de nenhuma dessas obras. Reproduzia apenas o que os espíritos lhe ditavam. E, por esse motivo, não aceitava o dinheiro arrecadado com a venda dos seus livros. Vendeu mais de 20 milhões de exemplares, cedeu todos os direitos autorais para organizações espíritas e instituições de caridade desde o seu primeiro livro. Uma de suas psicografias, e aí que é o interessante, uma das mais famosas e que teve repercussão mundial, foi a do caso de Goiânia, em que José Divino Nunes, acusado de matar o melhor amigo, o Maurício Henriques, foi inocentado pelo juiz, que aceitou como prova válida, entre outras que também foram apresentadas pela defesa, um depoimento da própria vítima já falecida, através de texto psicografado por Chico Xavier. O caso aconteceu em outubro de 1979, na cidade de Goiânia, como dissemos, em Goiás. Assim, o presumido espírito do Maurício teria inocentado o amigo, dizendo que tudo não teria passado de um acidente. Senhor presidente, eu sei que tem mais um minuto, se o senhor me permitir, eu concluo. Chico é lembrado principalmente por suas obras assistenciais em Uberaba, cidade onde faleceu em junho de 2002. Nos anos 1970, passou a ajudar pessoas pobres com o dinheiro da vendagem de seus livros, tendo, para tanto, criado uma fundação. Em 22 de maio de 65, Chico Xavier e Valdo Vieira viajaram para Washington, nos Estados Unidos, a fim de divulgar o espiritismo no exterior, com a ajuda de Salim Salomão Haddad, presidente do Centro Christian Spirit Center, e sua mulher Phyllis, estudaram inglês e lançaram o livro Ideal Espírita com o nome de The Word of the Spirits. Chico Xavier faleceu aos 92 anos de idade em decorrência de parada cardíaca. Conforme relatos de amigos e parentes próximos, Chico Xavier teria pedido a Deus para morrer em um dia em que os brasileiros estivessem muito felizes e que o país estivesse em festa. Por isso, ninguém ficaria triste com o seu passamento. E o país, quando do seu falecimento, festejava a conquista da Copa do Mundo de Futebol de 2002, justamente no dia em que ele deixou esta terra. Chico foi eleito o mineiro do século XX, seguido por Santos Dumont e Juscelino Kubitschek. Recentemente, iniciou-se a construção de um centro em sua homenagem. Senhor presidente, senhores vereadores, sua humildade e suas obras assistenciais fizeram com que este homenageado sempre fosse respeitado por todos, independentemente de religião. Muitas mães que perderam seus filhos de maneira trágica tiveram minorado seu sofrimento após haverem recebido mensagens psicografadas pelo homem iluminado que foi Chico Xavier. Senhor presidente, senhores vereadores, na vida nada é coincidência, tudo é providência. E quis essa providência que encontrássemos um local próximo à União Espírita Jundiaiense, que é presidida pelo senhor Felício Stella, aqui presente com todos os seus companheiros de diretoria, para denominarmos Chico Xavier, discutindo e votando este projeto, justamente faltando 2 dias para o centenário de seu nascimento, que vai ser na próxima sexta-feira, dia 2, onde teremos inclusive o lançamento de um filme intitulado A Obra Baseada Chico Xavier, o filme. Essa obra que é baseada no livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior, com direção de Daniel Filho, ele inclusive que se dizia ateu e agora faz esse filme para ser levado para toda a coletividade. E eu encerro, senhor presidente, senhores vereadores, com esta reflexão. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer o seu novo fim. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, inclusive
por o senhor ter permitido que eu passasse aí 2 minutos do meu tempo. Obrigado. Continua em discussão os projetos de lei de denominação. Com a palavra, o vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores, inicio minha fala parabenizando a nobre vereadora Ana Vicentina Tonelli por essa oportuna homenagem ao Chico Xavier. Como ela bem disse, nada é coincidência, e o Chico Xavier é um daqueles brasileiros ilustres, pessoas do mundo que realmente merecem que seu nome seja perpetuado, já que a marca maior do Chico Xavier, independente daqueles que são espíritas ou não, mas a marca maior do Chico Xavier era confortar as famílias, era caridade, era ajudar ao próximo. Até por isso, houve indicação para que recebesse o Prêmio Nobel da Paz. Infelizmente, essa homenagem acabou não ocorrendo, mas Chico Xavier, Zilda Arnes, Irmã Dulce, são realmente pessoas que merecem o carinho de todo o povo brasileiro, dentre outros. Tenho 2 projetos de lei de denominação. Esses 2 projetos de lei, na mesma linha da semana passada, eles tratam-se de, eu diria para vocês, correções em denominações aqui no município de Jundiaí. São 2 vias que elas eram apenas conhecidas, vias muito antigas da nossa cidade e que, lamentavelmente, por elas não terem uma denominação oficial, elas não tinham CEP e seus moradores enfrentavam transtornos. O primeiro projeto que estarei discutindo é o projeto de lei número 10.554, denomina Avenida Luiz Nani, a via que se inicia na altura do quilômetro 50 da marginal norte da Via Anhanguera, conhecida como Alameda dos Manacás ou Avenida Dom Pedro II. Depende o mapa de Jundiaí, ele estava com um nome ou com outro, mas, na verdade, não tinha nenhum nome. Por isso, até não tinha CEP. Situada no loteamento Lagoa dos Patos. Gostaria de agradecer a família do seu Luiz Nani, que está aqui presente, em um grande número. Dentre essas pessoas, eu vejo o Auxílio, eu vejo o Eugênio, o Toninho Teodoro, o Ernesto Nani, a Gorete, o Eugênio, né, eu já citei, e algumas outras pessoas que, lamentavelmente, eu não sei o nome. Vou falar da biografia do seu Luiz Nani. Luiz Nani nasceu em 13 de janeiro de 1900, em Conceição do Castelo, Espírito Santo. Era filho de Augusto Nani e Amália Gasparini Nani, imigrantes italianos. Casou-se com Amabile Fiorese em 22 de abril de 1919, no mesmo município onde nasceu. Lavrador, trabalhava na cultura do café de seus pais. Após o nascimento de seus 2 primeiros filhos, veio para o estado de São Paulo, estabelecendo-se no bairro de Bertioga, que então pertencia ao município de Jundiaí e hoje pertence à Várzea Paulista, onde continuou sua atividade de lavrador. Após alguns anos, mudou-se para o município de Presidente Bernardes, interior do estado de São Paulo, onde comprou um sítio no qual cultivava arroz, feijão, milho e amendoim. Mais alguns anos, um novo município começava a destacar-se na agricultura do algodão e do café e, então, comprou um sítio em Marília, estado de São Paulo. Ali terminou de constituir sua família, totalizando assim, vejam os senhores, 16 filhos. José casou-se com Ana Pacini Nani. João Silvestre Nani casou-se com
Paulina Barriviera Nani. Zita Nani Rogatti casou-se com Primo Rogatti. Terezinha Nani Azzolini casou-se com Antônio Azzolini. Rosalina Nani Delgelmo casou-se com Vitório Delgelmo. Catarina Nani, Agostinho Nani, Adelaide Nani da Silva casou-se com Arsênio Aparecido da Silva. Maria Nani Barea casou-se com Aparecido Barea. Antônio Nani, Joaquim Nani, Esperança Nani, Aparecida Nani do Amaral, casou-se com Vicente Alexandre do Amaral. Eugênio Nani, casou-se com Eunice Marino Nani. Auxília Nani, Auxílio Nani, casou-se com Dirce Leardini Nani. Inclusive, essa biografia foi preparada por Auxílio Nani, a quem, mais uma vez, a gente agradece por essa importante contribuição. Na época da Segunda Guerra Mundial, veio morar em Jundiaí, no bairro Tijuco Preto, onde novamente comprou outros sítios e mudou sua atividade profissional, implantando uma olaria. Em 1949, mais uma vez comprou um sítio no bairro do Engordadouro, onde é hoje o Distrito Industrial, e ali colocou inicialmente uma olaria, o que posteriormente viria a se tornar uma cerâmica, conhecida como Cerâmica Nani. Exemplo típico de patriarca, sua família não englobava somente filhos, mas também genros, noras, netos, cunhados, sobrinhos e todos os que necessitavam de seu apoio. Personalidade forte, uma das suas características era a palavra de honra, a honestidade e a justiça. Todos os que o conheceram lembram-se de sua fé religiosa, sua participação em muitos eventos e atividades na Igreja Católica, na qual fazia questão que seus filhos fossem participantes e atuantes. Um fato de que muitas pessoas se recordam foi às vésperas de fazer a cirurgia que foi feita pelo então médico Dr. Jaime Rodrigues, pois ele fez questão absoluta de visitar os seus amigos, parentes, fornecedores, perguntando-lhes se lhes devia algo financeiramente. Se devesse, queria acertar o pagamento, o que não aconteceu com nenhum, pois não devia qualquer coisa a ninguém. Luiz Nani faleceu em 4 de maio de 1955, quando estava em fase de recuperação justamente dessa cirurgia que eu acabei de citar. Mais de meio século após sua morte, seus valores e seu exemplo de caráter permanecem na lembrança de sua história e nas atitudes de seus descendentes. O segundo projeto de lei, eu vou apenas citar qual é o trecho, denomina Sérgio Aparecido de Souza, a via que é conhecida como Estrada Velha do Castanho, ali no Jardim do Lago. Para quem não conhece, trata-se daquele trecho conhecido como Ferradura da Estrada Velha. Ele ele era trecho, mas não tinha o domínio do DR, e a gente sabe até que muitos vereadores tentaram denominar essa via e não conseguiam. E o que acontecia? Quando tinha, por exemplo, alguma entrega para se fazer na Estrada Velha do Castanho, os entregadores, os motoristas, iam até o bairro do Castanho para tentar localizar essa via, e não conseguiam. Daí que eles vinham a descobrir que a Estrada Velha do Castanho ficava no bairro Jardim do Lago. Então, era um transtorno para aquela comunidade, e a gente espera que, com essa denominação, a gente possa também estar participando de outras conquistas para essa via, que então recebe o nome de Sérgio Aparecido de Souza. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão os projetos de lei de denominação. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, em primeiro lugar, parabenizar os autores das denominações, dos projetos de lei, o vereador Silvio Hermani, no tocante ao senhor Sérgio Aparecido de Souza e o senhor Luiz Nani, representado aqui por suas famílias, e também a vereadora Ana Tonelli, no tocante à denominação da Praça Chico Xavier. Falei com a mesma, foi muito feliz até, porque o centenário completaria o centenário agora dia 2 de abril, né? Eu professo espírita, como todos já sabem. É uma pessoa que teve estampado nos noticiários, nessas duas revistas, o porquê de toda a sua trajetória. Não dá para falar sobre a vida dele, assim como também fica difícil dos outros homenageados também, uma vez que a história é bem longa, principalmente a de Chico Xavier. Filho de uma mãe lavadeira, de um pai vendedor de bilhetes. Ele era pobre, doente, semi-instruído, mulato e interiorano de Minas Gerais. O que será que fez com que tudo isso, né, que, entre aspas, em tese, seriam condições desfavoráveis, virasse um mito na nossa história do Brasil e na história mundial, deixando bem fundamentado o que é o Espiritismo. O Espiritismo questiona-se, será que é uma religião, será que é uma doutrina? Nós temos como doutrina devidamente catalogada por Allan Kardec, né? Temos aqui várias pessoas representando o Espiritismo. Eu acho que todas as religiões elas têm que ser acatadas desde que sejam para o bem, sejam elas religiões ou sejam elas doutrina, né? Como a gente caracteriza o Espiritismo, seja Umbanda, Quimbanda, Candomblé, catolicismo, cristianismo, qualquer que seja, desde que seja para o bem. Nós temos que respeitar, saber entender e não criticar sem entender. É o que às vezes acontece muito com o nosso Espiritismo. Eu acho que nós temos que saber da doutrina para depois podermos criticá-la. Chico Xavier foi uma pessoa que tem um incessante trabalho social. Acho que, através disso, de todo esse carisma que ele teve, ele fez com que as pessoas se aglutinassem em torno do Espiritismo e fez com que houvesse a divulgação aqui no Brasil sobre essa doutrina. Foi um homem capaz de emocionar, motivar e, principalmente, organizar pessoas ao redor da fé e de trabalhos filantrópicos. É o que muito faz o Espiritismo. Tem um incessante trabalho social. O Espiritismo, já falado, codificado por Allan Kardec, ele tem estimado uma população espírita de 20 milhões de adeptos aqui no Brasil, consoante a FEB, na Federação Espírita Brasileira. Um dos livros mais, acho que quase todos ouviram falar, é O Nosso Lar, né? Depois, é o mais famoso, do Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, né? Além de outras 450 obras, ou seja, era um exímio dominador dessa linguagem espírita. Nós também temos que divulgar Divaldo Pereira Franco, dentre outros, Raul Teixeira, que estão divulgando a doutrina espírita, além do nosso Chico Xavier, e todas as pessoas que trabalham dentro dessa doutrina, nas quais eu me incluo, que é para o bem. Por isso que nós temos que respeitar, não podemos criticar sem que a conheçamos. Existem várias críticas, como também podemos criticar outras religiões, outras doutrinas, porém com devido conhecimento. Não se critica sem que se conheça profundamente a doutrina. É o que nos tem acontecido, às vezes, por pessoas que são leigas, que não sabem realmente o que é a doutrina espírita e, principalmente, o que ela faz, o trabalho social que ela implementa, tudo que ela representa, as pessoas que abdicam do seu tempo para lá trabalhar 1, 2, ou 5, 6, 7 vezes por semana. Isso nós somos sabedores. Só mais um minuto, senhor presidente. Nós temos agora o lançamento, dia 2 de abril, na sexta-feira, do filme Chico Xavier. Eu acho que é importante para as pessoas que não conhecem a doutrina ou a religião, que assistam para que realmente possam, né, vou falar de novo, criticar essa nossa profissão de fé, essa doutrina que nos embasa. As revistas, os periódicos e as pessoas, elas falam que, mais do que falar com os mortos, visto que ele era um psicógrafo, né, ou seja, a pessoa que emite cartas falando assim para os leigos,
de pessoas desencarnadas, como a gente fala, para que tenha um pouquinho de, né, dá um pouquinho de alívio àqueles que continuaram nessa casca terrena, né? Ele soube, mais do que falar com os mortos, ele soube se comunicar de verdade com os vivos. E nós temos também, para finalizar, senhor presidente, que as obras do Chico Xavier, se elas são reais ou forjadas, só os cientistas vão dizer. O Chico Xavier, como pessoa, se ele é culpado ou inocente, como no caso que a vereadora Ana Tonelli falou, naquele caso que houve um homicídio e, através de uma psicografia, disse isso daí foi aceito na justiça, se ele é culpado ou inocente por ter feito isso, só os juízes vão se manifestar. Agora, no sentido de ele ser casto, instruído, bondoso, honesto, calmo, privilegiado, merecedor de homenagens, divulgador da doutrina espírita, só nós podemos divulgar. Então, parabenizando de novo a vereadora Ana Tonelli, o vereador Silvio Hermani, com as outras homenagens, e que essa doutrina fique, ou essa religião fique, cada vez mais, como outras religiões que praticam bem, ou outras doutrinas, que fique cada vez mais enraizada no povo brasileiro, na população em geral, para que esse mundo realmente tenha um start, um princípio de mudança para o bem. Obrigado e parabéns, senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Paulo Sérgio. Continua em discussão os projetos de lei de denominação. Vamos colocar, então, em votação. Projeto de lei número 10.530, de 2010, vereadora Ana Tonelli, que denomina Praça Francisco Cândido Xavier, Praça Chico Xavier, a área pública situada entre Rua Joaquim Nabuco e Avenida Antônio Frederico Ozanam, na Ponte São João. Projeto de lei 10.551, de 2010, do vereador Silvio Hermani, denomina a Rua Sérgio Aparecido de Souza, a via conhecida como Estrada Velha do Castanho, no trecho do antigo leito da Estrada Velha de São Paulo, Jardim do Lago. Projeto de lei 10.554, de 2010, do vereador Silvio Hermani, denomina Avenida Luiz Nani, a via que se inicia na altura do quilômetro 50 da Marginal Norte da Via Anhanguera, conhecida como Alameda dos Manacás, ou Avenida Dom Pedro II, situada no loteamento Lagoa dos Patos, bairro Tijuco Preto. Em votação, com 11 votos favoráveis, 4 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão aprovados os projetos de lei de denominação. Quero aqui parabenizar os autores, a vereadora Ana Tonelli, o vereador Silvio Hernani, as famílias do Sérgio Aparecido de Souza e também a família Nani, que está presente, e também Chico Xavier, vereadora Ana e vereador Paulo. Nós sabemos da ação social que o Espiritismo desenvolve não só em nosso país, em todo o mundo e principalmente na nossa cidade. Temos consciência disso. Essa presidência irá suspender os trabalhos por até meia hora, se necessário, para que possamos ouvir o secretário de Recursos Humanos e a presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos. Estão suspensos os trabalhos por até meia hora, se necessário.